Bom dia. Bom dia. Bom dia. Tudo bem com vocês? Sim. Rafaela Lemos? Oi, Rafaela, você já fez a semana 5? eu vou fazer essa semana. Tá, Sexta. tá bom. É que nós já estamos na semana 6, tá? Essa semana já é semana 6. Tem que fazer a semana 5 lá, tá bom? Aí, a hora que você for fazer a 5, já faz a 6 também. Tá bom? Tá bom. Para quem não. Hoje é a nossa última live da semana, então depois dessa live, como nós já estamos na semana 6, já pode entrar lá para fazer a semana 6, tá bom, pessoal? Hoje nós vamos falar sobre comparações de fração, tamanho de fração, qual fração é maior. Na semana passada a gente viu, né, fração irredutível, que tem bastante coisa lá para vocês resolverem lá. Fizeram as atividades que eu deixei para fazer feitas, tarefas? Fizeram? Depois, até sexta-feira, eu vou colocar na agenda Edu lá a resposta da tarefa 24 e 25, tá bom? Para vocês fazerem a comparação se acertaram ou não. Então, eu vou deixar vocês no Moodle durante a explicação. Quem tiver dúvida é só abrir o microfone e fazer a pergunta, tá bom? Vamos lá. Vamos lá, todo mundo está conseguindo visualizar a tela? Tá? Faz um joinha aí. Então, vamos lá. Vamos fazer a leitura aqui de suas experiências. Então, Dona Iraci comprou 2 barras de chocolate de mesmo tamanho para suas 2 filhas, Paula e Isabela. A barra de chocolate de Paula estava dividida em partes iguais e ela comeu apenas uma das partes. A barra de chocolate de Isabela estava dividida em 3 partes e ela também comeu apenas uma das partes. Aqui está mandando vocês pintarem no desenho a fração que cada uma das meninas comeu e responder as seguintes perguntas. Então, vamos lá. Então, eu quero que vocês pintem aí a fraçãozinha de vocês. Eu não sei se está pintado, de vocês já estão pintados ou não? Não, né? Abram aí os microfones e falam. Oi? Qual é a página? A página é 67. Ah, tá. Obrigada. Bom, a primeira questão na letra A está falando assim: qual a fração que Paula comeu? Quem sabe me dizer? Meio. Isso, meio, muito Metade. bem. Isso, metade. Então, vocês vão lá na letrinha A e vão colocar lá metade. Na letra B, qual a fração que a Isabela comeu? 1/3. Isso, 1/3. Vai lá na letrinha B e coloca 1/3. Agora, qual das 2 meninas comeu a maior quantidade de chocolate? Quem sabe me dizer? Paula. Oi? Paula. Isso, a Paula. Por quê? Porque ela comeu metade da barra. A Isabela comeu apenas 1/3, né? Ou seja, a barra dela foi dividida em pedaços menores. Então, na hora que a gente vai comparar 2 frações com numeradores iguais,
A fração que tem menor denominador vai ser a maior. Por exemplo, eu tinha aqui a fração meio. Quando eu comparo ela com a 1/3, ó, qual fração é maior? A fração maior vai ser meio. Por quê? Porque o meu denominador é menor, significa que a minha barra de chocolate foi dividida em tamanho de partes maiores. Então, meio é maior que 1/3. Então, sempre que eu comparar numeradores iguais, o que tiver denominadores menor, a fração vai ser maior. Tudo bem? Entendido aqui? Entendeu, pessoal? Vamos lá, falem comigo. Vamos lá, Sim. Então, vamos lá. A comparação é a verificação entre dois números para descobrirmos se ele é maior, menor ou igual. Então, nós temos aí o sinalzinho de maior que é esse, a boquinha aberta aqui. O sinal menor que é esse aqui. E o sinal de igual, tá? Podemos comparar as frações em 3 situações. Pessoal, como eu disse lá, eu comparei a fração meio com a fração 1/3, certo? Qual delas era maior? Não era meio? Então, sempre que a fração for maior, a boquinha aberta do sinal vai estar sempre para o número maior. Essa boquinha aberta aqui do jacaré, ela vai estar sempre aberta para o número maior, tá? Se eu tivesse colocado o contrário, 1/3 e meio, a boquinha aberta, meio, estaria aberta para meio, que a fração é maior. Então, sempre o número maior vai estar do lado da boquinha aberta. Tudo bem na hora de colocar esses sinaizinhos? Então, a boquinha aberta sempre para o lado do número maior. Então, vamos lá. Vamos ver as 3 situações diferentes que nós temos para comparar as frações. Então, vamos lá. Primeiro exemplo. Quando os denominadores das frações são iguais. Ó, então, vamos lá. Denominadores das frações e são iguais. Grifem aí. Quando eles são iguais, a gente vai comparar apenas quem? Apenas o numerador. E o numerador que for maior, a fração será maior. Então, quando eu tenho denominadores iguais, por exemplo, aqui eu tenho 5/3 e 2/3. Quando os denominadores são iguais, nós precisamos analisar os numeradores. Então, eu vou verificar o 5 ou o 2 é maior. Como o 5 é maior do que o 2, então a fração 5/3, ela é maior que 2/3. Então, o sinalzinho da boca aberta para o lado de 5/3, porque ela é maior que 2/3. Tudo bem? Então, quando eu tenho denominadores iguais, eu comparo o meu numerador. Numerador maior, fração maior. Tudo bem? Olha esse segundo exemplo. Eu tenho 8/7 e 12/7. Como 12 é maior do que o 8, eu posso dizer que 12/7 é maior que 8/7. Denominadores iguais, eu comparo os meus numeradores. Tudo bem a primeira situação? Como comparar qual é maior com a menor aqui? Dúvida, pessoal? Dúvida ou não? Não? Então, vamos para a segunda situação. Quando os denominadores das duas frações são diferentes. Quando os denominadores das duas frações são diferentes, ó, nesse caso, nós temos que encontrar frações equivalentes. Ou seja, tornar os denominadores iguais. Ó, tenho que tornar os denominadores iguais para comparar. Por exemplo, aqui eu tenho 3/5 e 8/10. Eu posso pegar essa primeira fração aqui, ó, e achar a fração equivalente a ela. Se eu tenho 5, 5 vezes quanto vai dar 10? Eu vou transformar esta minha fração aqui, ó, num denominador 10. Como que eu faço isso? Olha aqui. Pego lá o 3/5 e multiplico por 2. 3 vezes 2 dá 6 e 5 vezes 2 dá 10. Ótimo, ó, cheguei na fração 6/10. Quando eu comparo a fração 6/10 com 8/10, ó, agora os denominadores são iguais, tá vendo? São denominadores iguais, é só eu comparar meu numerador. O 8 é maior que 6, portanto, 8/10 é maior, boquinha aberta para o lado do maior, que 6/10. Entenderam? Então, quando eu tenho denominadores diferentes, eu tenho que transformar esses denominadores iguais. Aí, eu pego a primeira fração, multipliquei aqui por 2,
cheguei na fração 6/10, que é uma fração equivalente. Então, eu posso comparar essa fração equivalente com 8/10, agora que eu tenho denominadores iguais. Quando eu tenho denominadores iguais, basta eu comparar os dois numeradores. O maior vai ser a fração maior. Tudo bem na segunda situação aqui, pessoal? E se, por exemplo, o denominador do primeiro for 7 e o do outro for 10? Tá. Vamos supor que aqui eu tivesse 3/7 e 8/10, isso? Isso. Aí eu transformaria os dois. Por exemplo, eu multiplicaria 7 vezes 10 e 3 vezes 10. Por exemplo, 3 vezes 10 seria 30 e 7 vezes 10 seria 70, ok? Tá, Aí ok. no segundo eu multiplicaria por 7, ó. 8 vezes 7, 56, é isso? 72. Nossa, deu branco agora. 8 vezes 8, 64. Então, 56, tá? 10 vezes 7, 70. Aí eu iria comparar quem? Eu iria comparar meus dois numeradores, ó. Deixei eles nos denominadores iguais, vou comparar os meus numeradores. O 56 ou o 30 é maior? O 56. Então, eu poderia dizer que esta minha segunda fração aqui, ela é maior do que a primeira. Certo? Ah, tá, beleza. Transforma os dois. Até que você tenha denominadores iguais. Você pode fazer a multiplicação com os dois. Certo? Tirou a dúvida? Sim. Então, tá ótimo. Agora, vamos lá. Na terceira situação. Então, eu tinha a primeira situação, que eu tenho denominadores iguais, comparo apenas os numeradores. Na segunda situação, eu tenho que transformar os meus denominadores iguais, para depois eu fazer a comparação. Agora, na terceira situação... olha aqui que você perguntou. Quem foi que perguntou aí agora? Quem é que tinha me perguntado? Eu é Davi? Então, Davi, olha Isso. aqui. Aqui eu tenho a fração, ó, 4/3 e 7/2. Então, o 3 e o 2 não são múltiplos comuns, certo? Então, eu vou transformar os dois em uma fração igual. Por exemplo, 3 vezes 2 é 6. Então, eu posso transformar a fração em denominador 6. Então, eu pego 4/3, multiplico por 2. Ó, 4 vezes 2 dá 8, 3 vezes 2 dá 6. Então, fiquei com 8/6, certo? Aí eu pego a segunda situação e multiplico por 3. 7 vezes 3 dá 21 e 2 vezes 3 dá 6. Fiquei com duas frações de denominadores iguais, ó, 8/6 e 21/6. Aí eu comparando os dois, 8 e 21, 21 é maior. Portanto, 7/2 é maior que 4/3. Então, eu transformei, eu multipliquei as duas para chegar a um denominador comum entre elas. Ou seja, o denominador 6, certo? É o que você tinha me perguntado lá em cima. Agora, a terceira situação. Quando os numeradores de duas frações são iguais? Olha, observe que aqui eu tenho agora numeradores iguais. Ó, tenho 5 e 5. E foi dividido a primeira em duas partes de um inteiro e a segunda em 3 partes de um inteiro. Quando isso acontecer, eu vou comparar os meus numeradores. Então, se o numerador for menor, a fração é maior. Por quê? Porque eu dividi esse um inteiro em partes maiores. Vamos olhar aqui, ó. Eu peguei lá os 5/2, peguei um inteiro, dividi em duas partes, outro inteiro em duas partes e uma parte de um inteiro, ou seja, fiquei com 5 partes de 2, que é um inteiro. Então, fiquei 5 partes de 2. Agora aqui, eu peguei uma parte inteira, que era 3, e mais duas partes de um inteiro, 3. Juntando isso aqui, eu fiquei com 5/3, ou seja, 5 partes de um inteiro, que é 3. Só que observe aqui que quando eu dividi em duas partes, os pedaços são maiores. Então, quando eu tiver numeradores iguais, eu vou comparar o meu denominador. E quanto menor for o meu denominador, maior será a minha fração. Ou seja, 5/2 é maior que 5/3. Quando eu tenho numeradores iguais, porque foi dividido em partes
Eu consumi o mesmo tanto de parte, porém, as minhas partes eram maiores, certo? Então, quanto menor o denominador, maior será a fração. Isso quando eu tenho numeradores iguais, tá, pessoal? No caso do primeiro aqui, eu tinha denominadores iguais, o numerador tem que ser maior, porque eu consumi mais da quantidade de parte que foi dividida. Tudo bem? Entendido esse aqui? Terceira situação? Então, voltando. Terceira situação, numeradores iguais, eu comparo meus denominadores e quanto menor ele for, maior será a fração. Ok? Dúvida? Pessoal, dúvida? Então, vamos lá. Agora eu vou dar um tempinho aí, 5 minutinhos para vocês fazerem a questão 1 e a questão 2. Vamos lá, eu vou fechar a tela e eu quero que vocês abram aí a tela de vocês, que eu quero ver quem é que está participando da aula e que está fazendo. Vamos lá, abram as câmeras aí. Ô, Pro, Oi. eu tinha visto a videoaula antes, porque você tinha pedido. Aí eu já fiz Isso. as atividades. Muito bem, então a senhora que fez, está com alguma dúvida? Se não tiver dúvida, vamos esperar os coleguinhas. Não. Ótimo. Vamos lá, quero ver quem está fazendo. Se tiver alguém com dúvida, é só perguntar, tá? Por isso que eu falei que é importante assistir aqueles links lá. Todo mundo devia assistir. Não tô vendo mais o Fernando na aula, ele já mudou? Já, Pro. Ele já tá morando na Alemanha? Não, morando eu não sei. Não, esses dias eu tava falando com ele, daí ele falou, peraí que eu vou entrar na aula. Aí ele entrou lá na aula. Tá. É que eu não tô vendo ele nas aulas. Ah, não, o Fernando não é dessa sala, é da outra. Ele é do sexto B, né? Tô confundindo. Pra fazer até qual? Até a 2, por enquanto. Bom, quem for terminando a 2 pode fazer a 3, a 4, a 5. Nós vamos fazer até a 5 hoje. Deixa eu pegar uma água para mim.
Tá com dúvida, Rafaela? Não? Lembrem-se das 3 situações na hora que estiver resolvendo aí, hein? Denominadores iguais, compara o numerador. Numeradores iguais, compara denominadores. E denominadores diferentes, tem que transformar em denominadores iguais para poder fazer a comparação. Conseguiram fazer? Então, vamos lá? Vamos lá. Então, na letra A aqui, pessoal, vamos lá. Todo mundo olhando para a tela do computador aqui. Ó. Vamos lá. Nós temos denominadores iguais. Quando eu tenho denominadores iguais, basta eu comparar o meu numerador, ó. Então, aqui... Vamos lá. Aqui, o que está acontecendo? Ó, eu tenho 7, que é maior que 4. Então, 7 décimos é maior do que 10, certo? Eu simplesmente aqui comparo meus numeradores, porque os meus denominadores são iguais. Já na letra B, o que está acontecendo aqui? Ó? Eu tenho denominadores diferentes. Só que eu posso multiplicar aqui o 3 por 2, ó, e obter uma fração equivalente. 2 vezes 2 dá 4 e 3 vezes 2 dá 6. Aí, como agora eu tenho, ó, denominadores iguais, ó, 6 e 6, é só eu comparar o 5 ou o 4 é maior? O 5. Portanto, 5 sextos vai ser maior que 2 terços, porque a fração equivalente 4 sextos aqui é menor do que 5 sextos, tá? Então, aqui eu transformo os denominadores iguais e comparo meus numeradores. O 5 é maior, portanto, 5 sextos é maior que 4 sextos, ok? Na letra C, vamos lá, ó, eu tenho denominadores iguais. Vou comparar os meus dois numeradores. O 23 é maior que 17, portanto, 23 sobre 20 é maior, ok? Agora, na letra D, observem que eu tenho numeradores iguais. Quando eu tenho numeradores iguais, a fração que tem menor denominador vai ser maior, ou seja, 6 quintos é maior que 6 oitavos, porque eu comi a mesma quantidade de pedaços e essa tinha pedaços maiores, porque foi dividida em menor partes, certo? Então, 6 quintos é maior. Na letra E, eu tenho a fração 13 terços e 5 nonos, denominadores diferentes, vou transformar este aqui, ó, em numeradores iguais. Então, 13 vezes 3 vai dar 39. E quando eu multiplico a minha fração 3 vezes 3, dá 9. Então, 39 nonos é maior que 5 nonos. Ó, agora eu tenho denominadores iguais, 9 e 9. Transformei esta fração em uma fração equivalente. Então, 39 é maior do que 5, então 13 terços é maior que 5 nonos. Tudo bem? Entendido esse aqui? Agora aqui, ó, numeradores iguais, comparo quem? Comparo meus denominadores. Denominadores menor, 1/5 é maior que 1/6. Por quê? Porque aqui eu comi a mesma quantidade de partes e esse, como foi dividido em partes maiores, ou seja, os pedaços são maiores, esta fração 1/5 é maior que 1/6. Tudo bem? Agora aqui na questão G, como eu tenho denominadores diferentes e numeradores diferentes, eu vou transformar esse numerador aqui em fração igual. Então, eu vou pegar, ó, 11 vezes 11, que vai dar 121. E 7 vezes 11, que vai dar 77. Agora, eu vou multiplicar essa fração também, ó. Essa eu vou multiplicar por 7. 7 vezes 7 dá 49. E 11 vezes 7 dá 77.
Ou seja, 121 é maior do que 49. Quando eu tenho denominadores iguais, eu comparo os meus numeradores. O 121 é maior, portanto, 11 sétimos é maior que 7 sobre 11. Tudo bem? Entendido esse aqui? Agora aqui, ó, numeradores iguais, comparo os meus denominadores. Como 2 é menor, a fração 10 meios é maior que 10 terços. Por quê? Porque eu dividi e comi a mesma quantidade de partes, só que essa, como foi dividido em partes maiores, então 10 meios é maior que 10 terços. Denominador menor, quando o meu numerador é igual, a fração é maior. Aqui, como eu tenho 16 e 8, ou eu posso multiplicar aqui por 2 e multiplicar aqui por 2. 11 vezes 2 dá 22 e 11 vezes 2 dá 16. Portanto, essas duas frações são iguais, tá? Quando eu multiplico, faço a fração aqui, estou multiplicando, tá, pessoal? 11 vezes 2 dá 22 e 8 vezes 2 dá 16. Portanto, elas são frações de mesmo valor, fração equivalente, fração que tem mesmo valor. Agora, aqui embaixo, eu tenho o 5 e o 12. Eu posso multiplicar aqui 5 vezes 12, que vai dar 60, e 3 vezes 12, que vai dar 36. Então, vai ficar 36 sobre 60. E aqui eu posso multiplicar por 5. 9 vezes 5 dá 45. E 12 vezes 5 dá 60. Ó, agora duas frações com denominadores iguais. O 36 ou o 45 é maior? O 45, portanto, 9 sobre 12 é maior do que 3 quintos. Porque quando eu acho a fração equivalente, 45 sextos é maior que 36 sobre sexto, não, perdão. 45 sobre 60 avos é maior que 36 60 avos. Tudo bem? Entendido esse aqui? Agora aqui, eu tenho 3 e 4, eu posso transformar numa fração 12. É de denominador 12. Então, 2 vezes 4 vai dar 8. E 3 vezes 4 vai dar 12. Aqui, eu multiplico por 3. 10 vezes 3 vai dar 30. E 4 vezes 3 vai dar 12. Então, comparando aqui frações com denominadores iguais agora, 30 dozeavos é maior que 8 dozeavos. Portanto, sinalzinho de 10 quartos é maior que 2 terços, ok? Agora, olha aqui embaixo, numeradores iguais. Quando eu tenho numeradores iguais, basta eu comparar o menor denominador. O menor é 3, então 8 terços é maior que 8 nonos. Tudo bem nessa primeira aqui, pessoal? Entenderam como que eu comparo as frações? Se tiver denominadores... Oi? Ô, Pro, a gente tem que sempre começar multiplicando por 2? Não necessariamente. Olha, aqui eu multipliquei por 11, por exemplo, na letra G eu multipliquei por 11. Na letra K eu multipliquei por 3 e por 4. Então, você tem que pensar num número que na hora que você multiplicar, você vai obter o seu denominador igual nos dois. Então, vamos supor, aqui, por exemplo, deixa eu pegar aqui. Aqui na questão K. Observe que eu tenho 3 e 4, certo? Então, 3 vezes 4 dá 12. Então, eu tenho que pensar 3 vezes alguma coisa para dar 12 e 4 vezes alguma coisa para dar 12. Eu posso pensar em 3 vezes 4 dá 12. Aqui, por exemplo, ó, 7 vezes 11 é 77, certo? Então, eu penso assim, 7 vezes quanto dá 77 e 11 vezes quanto dá 77, para eu poder transformar o meu denominador igual, certo? Entendi, Pro. Obrigada. Agora, na questão 2, escreva as frações abaixo em ordem crescente. Como é que eu escrevo fração crescente mesmo? O que é crescente? Quem lembra aí? Vamos lá, o que é crescente? Escrever a fração do menor para o maior. Isso, muito bem, da menor para o maior. Como aqui eu tenho numeradores iguais, basta eu fazer a comparação do meu numerador.
Qual que é menor aqui? Menor é 7. O menor aqui é 2/8, né? Ó, 2/8, depois 5/8 e depois 7/8. Então, como que eu vou escrever isso? 2/8 é menor que 5/8, que é menor que 7/8. Na letra B, eu tenho numeradores iguais. Então, quanto menor for o meu denominador, maior vai ser a minha fração. Então, eu vou começar do denominador maior para o menor. Então, eu pego lá 3/5 é menor que 3/4, que é menor que 3/2. Então, eu vou pegar do 5, 4 e depois 2. Sempre do maior para o menor, porque quanto menor o denominador, maior vai ser a minha fração, quando eu tiver numeradores iguais aqui nas minhas frações. Certo? Na questão 3, está falando assim, ó, no condomínio das flores existem 3 prédios, rosas, margaridas e lírios. Eles têm alturas diferentes. O prédio das rosas é mais alto de todos. O da margarida tem 8/15 de altura. O das rosas e dos lírios tem 16/20, tá? Aí ele tá falando assim, ó, entre os prédios Margarida e Lírios, qual deles é mais alto? Então, eu vou comparar esse aqui, ó, o Margarida, que é 8/5, com o do Lírios, que é 16/20. Então, comparando aqui, ó, tá vendo que eu tenho o 15 e o 20? Quem foi que me perguntou aí sobre como transformar em fração? Denominadores iguais? Aqui eu vou fazer o contrário. Como eu tenho o 8 e o 16 que estão na mesma tabuada, eu posso pegar esse 16 aqui, ó, e dividir ele por 2. Então, aqui embaixo eu vou fazer a mesma coisa, vou achar a fração equivalente a ele, ó. Então, eu peguei lá, ó, 16 dividido por 2 vai dar 8. E 20 dividido por 2 vai dar 10. Observem aqui agora, ó, vou até pegar uma canetinha colorida, ó. Observe que eu tenho 8/15 e 8/10. Quem sabe me dizer qual fração é maior aqui? Ó, observe que eu tenho agora numeradores iguais. Quando eu tenho numeradores iguais, 8/10. o que acontece? Que eu tenho que comparar meus dois denominadores, não tenho? O menor denominador, aqui no caso, quando os meus numeradores são iguais, a fração vai ser maior. Ou seja, 8/10 é maior que 8/15. Então, portanto, o prédio do Lírio, ó, que é 16/20, ele é mais alto do que o prédio da Margarida, que é 8/15. Então, ó, 16/20, a fração é equivalente a 8/10. Então, 8/10, que pertence ao prédio do Lírio, ele é maior que o prédio da Margarida, que é 8/15. Então, minha resposta aqui, o Lírio é mais alto do que o prédio da Margarida. Tudo bem? Entendido esse? Entendido esse, pessoal? Então, vamos fazer a questão 4 aqui, ó. Qual é a fração maior, 6/15 ou 8/12? Justifique simplificando as frações. Então, vou pegar lá a fração 6/15 e simplificar ela, ó. Então, eu peguei lá, ó, 6 dividido por 3 deu 2 e 15 dividido por 3 deu 2/5. Simplifiquei ela por 3, ok? Aí, eu peguei 8/12 e simplifiquei por 4, ó. 8 dividido por 4 deu 2, 12 dividido por 4 deu 3. Então, aqui deu 2/3. Agora, a outra fração, vamos lá. Agora, eu fiquei, ó, com denominadores iguais. Observe que eu tenho denominadores 2. Quando eu tenho denominadores iguais, o que eu tenho que comparar? Quem sabe me dizer? Que eu falei? Vamos lá? Denominador. Quando que a fração é maior? Quando os numeradores são iguais? Quando a fração tem o menor denominador. Isso, quando a fração tem o menor denominador. No caso aqui, 2/3, o 3 é menor do que 5. Portanto, 2/3 é maior que 2/5, né?
Como eu achei a fração equivalente, eu posso dizer aqui, ó, que 8/12 é maior que 6/15. Porque na hora que eu fiz fração equivalente, ela me tornou uma fração de denominador menor, certo? Então, 8/12 é maior que 6/15. Agora, vocês vão olhar na questão 5, ó, temos aqui todos os círculos, são de mesmo tamanho, só que foram divididos em partes diferentes, mas as partes de cada um são iguais, certo? Aqui tá mandando escrever que fração representa, ó, uma parte em relação ao total de cada círculo. Se aqui é uma parte, ó, eu tenho meio, metade e metade, não tem? Na letra B, eu vou ter 1/4 aqui, vou ter mais 1/4 aqui, vou ter mais 1/4 aqui e vou ter mais 1/4 aqui, formando um inteiro que é 4/4, certo? Só que na questão A, ele quer que você coloque lá. Então, a fração que representa uma parte, vai ser meio. Na B, a fração que representa uma parte vai ser 1/4, ou seja, uma parte de 4. Na questão C, eu tenho 4/8. Então, eu vou ter 1/8, que é uma que representa uma parte. Vocês vão fazer isso para cada uma dessas figuras. E depois, na letra B, escrever elas na ordem crescente, tá? Então, vamos lá. Vou dar 5 minutinhos aí para vocês fazerem essa questão. Pode fazer a questão 5 e a questão 6. Aí a gente já faz a correção e termina a aula. Vamos lá, rapidinho.
Ô, Pro, minha internet caiu. Em qual você tá? Eu tô na página 71, exercícios 5 e 6. O pessoal tá resolvendo. Obrigada. Vamos lá, passou 5 minutinhos. Bom, então vamos lá. Aqui eu tenho a fração, então uma parte vai representar 1/8, certo? Aqui eu tenho, foi dividido em 6 partes, então a letra D vai representar 1/6. Na letra E, foi dividido em 3 partes, então uma parte vai representar 1/3. Na letra F, foi dividido em 5 partes, então vai representar 1/5. E na letra G, que foi dividida em 10 partes, cada parte vai representar 1/10. Então, na letrinha A aí, basta colocar lá, letrinha A, na letra A aqui, na alternativa A, coloquem as letras correspondentes a cada figura e a fração que representa. Então, a letra A é meio, a letra B 1/4, a letra C 1/8, a letra D 1/6, a letra E 1/3, a letra F 1/5 e a letra G 1/10, tá? Agora, escreva as frações em ordem crescente, tá? Usando os sinais de maior ou menor. Como aqui eu tenho todas as frações com numeradores iguais, o que eu vou fazer aqui, pessoal? Vou comparar apenas o meu denominador, porque os meus numeradores são todos iguais. Como eu tenho que escrever em ordem crescente, basta eu pegar lá a fração quanto menor tiver aqui no denominador, maior ela é. Então, eu pego do denominador maior para o menor, porque daí eu vou dizer que meio é maior que 1/3, 1/3 é maior que 1/4, 1/4 é maior que 1/5, e 1/5 é maior que 1/6, 1/6 é maior que 1/8, e 1/8 é maior que 1/10, tá? Do contrário, se lê menor. Bom, na letra D, ele está falando assim, ó, de quantas partes o círculo C precisa para obter uma parte do círculo A. Então, vamos comparar o círculo C. O círculo C vai precisar de tudo isso aqui, ó. Vamos pegar lá, ó. Vou pegar toda essa parte aqui, ó. Isso tudo aqui, ó. Então, eu peguei 4 partes para quê? Para eu poder ter toda essa parte aqui do 1, ó. Tá? Então, eu peguei 4 partes do círculo C para obter uma do meu círculo A. Ou seja, eu peguei 4 partes aqui de quantos que eu tinha? Eu tinha 8 partes, certo? Então, eu peguei 4/8 da letra C para obter aqui uma parte da minha figura A, que é essa parte toda aqui, certo? Então, eu obtive 4 partes, ou seja, 4/8. Alguém está perguntando alguma coisa? No chat, não, né? Agora, na letra D, ele está falando assim, ó, de quantas partes do círculo G, então, ó, círculo G, eu preciso para obter 4 partes do círculo F. Então, o círculo F, 4 partes, ó, é tudo isso aqui, tá? Tudo isso aqui, ó. Então, eu vou pintar. Ixi, não ficou legal. Vamos lá. Então, eu vou pegar, ó, 4 partes, isso tudo aqui. Só vou deixar essa primeira parte aqui que é essa parte aqui em branco. Então, quantas partes eu vou precisar do G para obter tudo isso aqui, ó? Então, eu vou precisar toda essa parte aqui, ó. Pego aqui, vem até aqui. Então, eu peguei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu peguei 8 partes de 10 para poder obter aqui 4 partes da F. Então, aqui eu obtive 8/10 da G para obter 4 partes da F. Tudo bem? Entendido esse aqui, pessoal? Agora, na questão 6, é para escrever as frações em ordem crescente, da menor para maior. Então, aqui, ó, basta eu transformar em numeradores iguais. Aqui eu tenho 6, vou transformar essas outras duas aqui em denominadores 6. Pego lá 4/3, multiplico aqui por 2 e por 2,
vou obter 8 sextos. Então, 4 vezes 2, 8, e 3 vezes 2, 6. Pronto, ó, comparei a fração 8 sextos. Vou pegar essa segunda, vou multiplicar aqui por 3, ó. 5 vezes 3 dá 15 e 2 vezes 3 dá 6. Cheguei na fração 15 sextos. Então, comparando aqui, ó, 8 sextos, 15 sextos e 10 sextos, como é que eu vou colocar em ordem isso aqui? Numeradores iguais, eu comparo as minhas frações. Então, 15 sextos é maior que 10 sextos, que é maior que 6 oitavos. Então, comparando estas frações aqui, eu posso dizer que o 4 terços, né, que é 8 sextos, é menor do que 10 sextos, que é a fração original, que é menor que 5 meios. 5 meios é 15 sobre 6. Então, na ordem crescente, coloquei aqui 4 terços é menor que 10 sextos, que é menor que 5 meios, certo? Vai ficar para vocês fazerem de tarefa 26 e até sexta-feira eu coloco na Agenda Edu para vocês lá a tarefa 25 e 26, para vocês fazerem a correção, tá bom? Estudem, façam a tarefa 6. Pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês. Por exemplo, na prova tem uma questão tipo essa, ó, 4 sobre 16. Quem saberia me dizer qual é a fração irredutível dessa fração aqui? Vamos lá. Só tirando uma dúvida antes da prova. Quem saberia? 1/4. Isso, 1/4. Por que que é 1/4? Porque a gente divide por 4. Isso, dividido por 4 vai dar 1 e dividido por 4 aqui vai dar 1/4. Agora, se eu tivesse assim, ó, uma fração 20 horas de 24, 20 horas de um dia, que é 24. Qual é a fração que corresponde aqui à equivalência, a fração irredutível dela? Quem sabe me dizer? Posso simplificar o 20 e o 24 por qual tabuada que eles têm? Nossa, tava na prova. Então, dá 5 para sextos. simplificar. Isso, ó, 20 dividido por 4 dá 5 e 24 dividido por 4 dá 6, 5 sextos, muito bem. E se eu tivesse assim, ó, x sobre 5 igual a 20 e aqui 4. Quanto é que vale o x aqui? 1. Por que 1? Porque você multiplicou por 4. Isso, ó, 5 vezes 4 deu 20. E aí, o número que eu multipliquei aqui por 4 para dar 4 seria o número 1. Muito bem, exatamente isso. Essas são umas dúvidas do que tá lá na prova de vocês, tá bom? Então, é isso. Vou encerrar a aula por aqui. Façam as tarefas. Se tiver alguma dúvida, manda lá na Agenda Edu, que aí depois eu tiro as dúvidas lá com vocês. Tudo bem? Tem alguém que está com dúvida ainda? Tem mais aula depois dessa ou acabou? Não, agora não, essa semana não tem mais. Agora vocês já podem entrar lá e fazer a tarefa 6. Aula de matemática hoje ainda tem? Não. Ah, eu tenho em outras salas. Não, mas você não sabe se o sexto lá tem? Mais de alguém? Não entendi a sua pergunta. Não, não vai ter. Aí eu queria saber Algumas. se tem de alguém hoje. Mas, Hoje é aula de vocês? é que amanhã não vai ter aula, porque é feriado. Sim, mas aí ela já não mandou a nova programação para vocês, a Márcia? Acho que ela já mandou lá na Agenda Edu, não sei se foi na Agenda Edu ou lá no Moodle. Dá uma olhadinha se não tem a nova programação lá das lives que vocês teriam amanhã. Tá bom? Hoje não tem história. Então, dá uma olhada lá no Moodle, que às vezes está lá a nova programação das lives que teriam amanhã, se foi adiantada ou não. Tá bom? Mas mesmo assim, com aquele feriado, tipo, a única aula que teve foi geografia. Porque só tem umas que tem duas, deixou de lado. Isso, exatamente. Exatamente. Se você já teve aula daquele professor que teria amanhã, você não vai ter mais. E aí, essa semana ficou só com uma live, entendeu? Tem mais aula. Então, tá bom. Pessoal, beijo.
até a nossa próxima aula, tá bom? Tchau. Tchau. Boa prova para vocês.